E agora nosso tema é clima. A Agência Climática dos Estados Unidos, a NOAA, indicou nessa semana que o fenômeno Laninha, que era previsto para começar agora em dezembro, ainda não se confirmou. Em um novo relatório, a NOAA disse que a neutralidade climática continua atuando neste momento, mas que os modelos ainda projetam um Laninha de fraca e curta duração. No trimestre de dezembro a fevereiro, há uma chance acima de 70% de ocorrência do Laninha, sinalizado nas barras em azul. Mas veja que ao longo dos meses, essa probabilidade cai, dando um rápido lugar para a neutralidade climática sinalizada em cinza na arte, para quem nos acompanha pela TV. Agora, a Safira Energia, uma empresa de meteorologia, revelou que o fenômeno Laninha pode nem acontecer, nem se confirmar, e com isso gerar uma série de mudanças nas projeções climáticas. Que mudanças são estas? A gente vai perguntar agora mesmo para o Celso Oliveira, que é meteorologista da Safira Energia. Celso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Olá a todos. Tem um Laninha que não aconteceu e você está dizendo que ele pode nem acontecer em 2024 e 2025 também? Isso, exato, porque vai empurrando com a barriga, né? Ele vai sendo postergado, e aí chega um momento que o Oceano Pacífico ele entra num período aí de temperaturas mais elevadas, ele não fica tão resfriado como está agora. Não que o resfriamento nesse momento seja significativo, vale salientar isso, né? Estamos justamente sob neutralidade. Mas a janela, né, favorável para o Laninha vai se esgotando, naturalmente vai se esgotando. Então, com isso existe sim a possibilidade de não termos até a formação do fenômeno. E aí, Kellen, qual é a questão, né, pensando em Brasil? O problema aí é que temos alguns agravantes, né, alguns fatores que jogam contra, né, esse resfriamento. Um deles, por exemplo, é o Atlântico, né, o Atlântico Norte que está mais quente. Isso já vem trazendo alguns problemas aí, principalmente para o Mato Piba, Kellen. Bom, você está dizendo então que o Laninha não deve ocorrer em 24 e 25 e que a previsão mudará. De que forma a previsão mudará e que tipo de problemas que você diz que já estão acontecendo no Mato Piba, esses problemas vão se intensificar? Podem se intensificar em algumas regiões do Mato Piba. Porque qual que é a questão, né? Bom, primeiro você já não tem um grande resfriamento das águas do Oceano Pacífico, a formação do Laninha. E a temperatura do Atlântico, que é muito importante para as chuvas do Mato Piba, essa água, né, ela está mais quente sobre o hemisfério norte, né, sobre o Atlântico Norte. Isso faz com que as nuvens carregadas fiquem distantes da costa norte do Brasil e, com isso, tenhamos aí chuvas mais espaçadas. Já temos áreas onde existe um risco de replantio no Mato Piba e também áreas onde o plantio está parado, né, atrasando cada vez mais o planejamento, Kelly. Quais são as principais mudanças com a não ocorrência do Laninha, além dessa que você acaba de colocar do Mato Piba? A questão é que a gangorra da chuva, né, que normalmente a gente tem essa questão aí, o Laninha ele costuma trazer chuvas mais fortes para o norte e nordeste, né? Sem o fenômeno e com o Atlântico também desfavorável, essa gangorra da chuva, ela muda de posição, ela passa a acontecer mais para o centro e sul do Brasil. Não foi à toa que tivemos grandes temporais, né, alguns dias, sobre o estado do Paraná, acumulados de mais de 250 milímetros em coisa de poucos dias. Então, o que a gente percebe é que, ao invés de termos aquela situação que a gente considera tradicional, de estiagens no sul, e chuvas mais intensas sobre o norte e o nordeste, isso acaba se invertendo. Essas chuvas ficam mais concentradas no sul, o risco de estiagem no centro e sul do Brasil é menor, mas por consequência algumas áreas do Mato Piba, principalmente estado da Bahia, sul do Tocantins, acabam sendo mais afetados. Já no sul do Maranhão, do Piauí, ainda há uma expectativa de aumento da precipitação, ainda no decorrer de janeiro, mas vale salientar, já temos um atraso, né? Assim como foi no último período, né, na última safra, já temos um atraso, a chuva de primavera não aconteceu, e é claro, essa chuva chegando de forma tardia, fica difícil imaginar que ela possa ser suficiente para que a região ela tenha uma boa produtividade. Parte disso já se perdeu em função da estiagem.
Muito bem, você está chamando a atenção de estiagem. Nós já ouvimos aqui também alguns alertas sobre previsão de chuva intensa ali em época de colheita de soja, uma chuva concentrada. E você trouxe algumas artes para mostrar para a gente o que deve acontecer. Eu vou pedir para a produção colocar na tela e que você detalhe para a gente, Celso, o que nós devemos prestar atenção nessa primeira, que é a umidade do solo. Pois é, e aí o que chama a atenção, Kellen, eu chamaria atenção para uma área específica entre o norte do Tocantins e o Maranhão, algumas áreas também no noroeste da Bahia, que justamente mostram umidade de solo mais baixa, né? Em compensação, Mato Grosso, Goiás, norte de São Paulo, em função das precipitações ocorridas em outubro e novembro, já tem umidade de solo mais elevada. Isso mostra um pouco, né, como é que a situação está um pouco diferente. E aí vem a anomalia projetada para o decorrer de dezembro. Olha só como a projeção é de chuva justamente abaixo da média em Minas Gerais, uma boa parte do Mato Piba, Goiás, Mato Grosso. No caso específico de Mato Grosso, Goiás e Minas, essa diminuição da chuva, ela não chega a ser prejudicial porque tivemos chuva excessiva, tá? Nas semanas anteriores. Mas no Mato Piba, onde essa chuva já não foi tão regular, essa diminuição, né, essa expectativa de chuva abaixo da média acaba trazendo aí mais transtornos. Por outro lado, aí entre São Paulo e o Rio Grande do Sul, chuvas acima da média. Em janeiro, a situação ela continua um pouco semelhante. Na verdade, o que a gente percebe é justamente isso que eu comentei da chuva vindo pela costa norte do país, né, chegando pelo Ceará, Piauí, Maranhão, pega uma parte do Mato Piba, mas ali o sudoeste da Bahia ainda continua com chuvas abaixo da média. Precipitações ainda abaixo da média, embora não algo extremo, mas estiagem forte sobre Minas Gerais, Goiás, algumas áreas do Mato Grosso, e ainda temos essa chuva acima da média entre o Paraná e São Paulo. Então, percebemos que a gangorra ela continua pendendo ainda para o centro e sul do Brasil, pelo menos até janeiro. Em fevereiro, aí que a situação inverte. E aí que vem o alerta, você comentou justamente da colheita, né, da soja, né, em boa parte do Brasil nessa época, e aí que vem o alerta, porque esse tipo de configuração que a gente vê aí em azul, né, dessa precipitação que vem desde a costa do sudeste até o norte do país, está associada justamente às chuvas constantes, as chamadas invernadas. Então, o maior risco de invernada esse ano está concentrado em fevereiro, né? E aí, justamente, um período forte de colheita da soja, instalação do safrinha, fica aí o alerta para um possível atraso, né, dessas duas atividades em função do excesso de chuva entre o sudeste e o centro-oeste. Importantíssimas as considerações. Celso Oliveira, meteorologista da Safira Energia. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Kellen. Até a próxima. Até a próxima.